Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça de número 1023. Perdão, 1031. 1023, estou com a cabeça longe. Eu sou Paulo Miziaro e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho, nos trabalhos técnicos o meu amigo Michel Silva, o grande São Paulino Michel Silva. Isso aí. Quero agradecer demais à Paróquia Nacional do Brasil e quero agradecer a você de uma forma muito especial pela constância, pelo carinho que vocês têm por esse trabalho, pelas orações que vocês fazem, e pela intercessão, né? Essa oração é uma intercessão. E, por favor, me ajude a evangelizar, me ajude a chegar aonde eu não consigo chegar. Quero ler para vocês as mensagens que meu amigo Michel Silva mandou aqui para mim, para o dia 28/1. Então, olha aqui, fazia tempo que eu não via a Cláudia Roberta Costa Frederi, mandando um monte de joinha, muito obrigado. Depois tem uma pergunta do Carcará que eu vou responder quando eu acabar de ler aqui as mensagens. A Fátima Cardoso, também fazia tempo que eu não via a Fátima Cardoso. Bem-vinda, Fátima, sempre. Maria de Lourdes Pereira, muito obrigado, Maria. Malene dos Reis, gratidão sempre. Angelina Lima, boa noite, gratidão sempre, agradeço muito. Olha que pergunta legal que o Carcará me mandou, olha. Perguntas são importantes, viu, gente? Perguntas, dúvidas são legais porque a gente pode aprofundar aquilo que nós estamos estudando. Então ele pergunta o seguinte: a humildade é um dom de Deus ou se consegue ter a humildade praticando? A sua pergunta contém a resposta, Carcará. A humildade, assim como qualquer virtude humana, é uma conquista, é um desenvolvimento humano, é um esforço humano auxiliado pela graça de Deus. Então, qualquer virtude humana, apesar de fazer parte da nossa natureza humana, diferente das virtudes teologais que não fazem parte da nossa natureza humana. A fé, a esperança e o amor nos vêm de Deus. Agora, as virtudes humanas fazem parte da natureza humana. Mas para você descobri-las e colocá-las em prática constantemente, nós precisamos não só do esforço humano, como da graça que santifica, que nos ajuda. Sem a ação da graça santificante, nós podemos levar a virtude humana, desenvolver a virtude humana, até um determinado ponto e depois deixar, largar, abandonar. Não dá conta de continuar. Por exemplo, eu vou fazer um regime alimentar. Eu fui ao médico, o médico falou, olha, você está com um problema muito sério de glicose no sangue. Então, você vai ter que reduzir uma série de alimentos, vai ter que fazer exercício físico. Enfim, ele vai me dar um regime e uma mudança de vida, de costumes. Então, quando eu levo o choque, olha, se você continuar desse jeito, você vai morrer. Ou então você vai ter uma doença muito complicada, você vai ficar travado numa cama. Enfim, levei o choque. Quando eu levo o choque, eu falo, bom, eu vou parar com a vida que eu estou vivendo, eu vou viver uma vida mais regrada e vou me alimentar de forma melhor. Você começa a fazer isso, esforço humano. Chega depois do primeiro mês, você está indo. No segundo mês, aparecem aqueles seus amigos trazendo aquele monte de doce, de comida, de não sei o quê. Aí você acaba cedendo. Então, veja, as virtudes humanas são capacidades humanas que precisam ser descobertas dentro de nós e postas em prática. Isso exige inteligência e vontade. A nossa inteligência e a nossa vontade precisam estar iluminadas pela ação do Espírito Santo, pela força de Deus. Eu só consigo desenvolver a virtude humana de forma correta se eu estiver sob a graça de Deus. Por exemplo, a humildade que você me pergunta. A virtude da humildade é uma virtude humana. Então, nós temos como desenvolver humanamente essa virtude, descobri-la dentro de nós, porque ela está dentro de nós, ela faz parte da nossa constituição humana.
mas para colocá-la em prática, eu preciso da força de Deus e da constância dessa força de Deus em minha vida. Você pega, por exemplo, São Paulo. São Paulo era um homem que cultivava as virtudes, cultivava todas as virtudes. Era um homem que vivia em função de si, da sua força. Ele era um homem extremamente inteligente e era um homem constante. Percebe? Humanamente, a natureza de São Paulo, a capacidade que São Paulo tem como homem, ou como tinha como homem, era uma capacidade humana fantástica. A natureza de São Paulo, o jeito de ser de Paulo, era um jeito que ele tinha facilidades para ter memória, boa memória e boa constância. Então ele sabia as leis, ele conhecia as leis e conseguia pôr humanamente essas leis em prática. Só que chegou um ponto que São Paulo, ele peca contra a humildade, porque ele, por ser um homem muito correto e muito constante, ele passou a se sentir orgulhoso dessa virtude. Ele esqueceu que essa virtude humana de conseguir entender as coisas, compreender as coisas e colocar as coisas em prática e ter constância vinha também de Deus. Só que ele assume que isso era só dele. E ele se torna cada vez mais orgulhoso, cada vez mais prepotente e cada vez mais violento. Percebe? Então, um homem virtuoso que não permitiu desenvolver a virtude da humildade. O que é a virtude da humildade? É a verdade. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa frágil, eu sou uma pessoa que tem dificuldades, eu sou uma pessoa que como é que se fala? Que tem os meus limites. E eu preciso que essas minhas dificuldades, os meus limites e os meus pecados sejam superados pela graça de Deus. Então, São Paulo não tinha essa visão. Paulo não tinha essa visão. Ele achava que tudo dependia dele. Tudo dependia do esforço dele. Só que se você não viver as virtudes de forma humilde, ou seja, consciente da sua fragilidade, você pode correr o risco de, mesmo sendo uma pessoa virtuosa, em várias áreas, se tornar uma pessoa orgulhosa. Eu posso contar com as minhas forças, que só com as minhas forças eu vou conseguir tudo. Então, veja, então, a humildade, ela é uma virtude humana que, como qualquer virtude humana, necessita muito da ação da graça de Deus. Então, a ação da graça de Deus vem em ajuda a nossa realidade humana. Essa força de Deus, esse poder de Deus que nos é dado através da graça que nos santifica, da ação do Espírito Santo sobre nós, essa capacidade, ela não só acende a nossa inteligência para a gente descobrir essa virtude da humildade, como ela também nos dá força para a gente manter esse esforço humano para conquistar essa humildade. Deu para entender, Cacará? Então, as duas coisas. A virtude da humildade, assim como qualquer virtude humana, ela tem um elemento humano que exige esforço. Então, veja, o esforço humano ele é necessário em qualquer desenvolvimento de capacidades humanas, inclusive nas virtudes. Eu sou dentista, eu sou especialista em canal. Então, o que acontece? Quando eu comecei a odontologia, eu tinha as aulas de canal, de endo, que a gente chama endodontia, eram aulas muito difíceis. E os professores eram muito bravos, muito não tinha uma didática e um carinho. Então, todo mundo pegou medo de canal, de fazer canal, porque é difícil fazer canal. É difícil realizar todos os passos de tratamento de canal. Então, muitos abandonaram, nunca mais fizeram canal. Outros viram aquilo como um desafio. Não é possível que isso seja tão difícil que eu não consiga superar. Então, veja, isso aqui é humano. Como é que eu encaro a dificuldade? Eu encaro a dificuldade como uma barreira intransponível ou encaro a dificuldade como uma forma de me superar?
é o que nós estudávamos sobre o que é a humildade. A humildade é verdade. Como é que eu constato essa humildade na minha vida? A partir dessas realidades. Veja, quando aparece um problema, eu olho para esse problema como uma barreira intransponível, ou eu olho esse problema como uma oportunidade de me superar. Aí isso faz parte da humildade, a forma com que eu olho. Essa forma de olhar está intimamente ligada com a humildade. Se eu olho para esse grande problema como uma barreira intransponível, eu me coloco abaixo da minha capacidade humana. Então, estou faltando com a humildade, a partir de um complexo de inferioridade. Eu olho para a barreira e falo, puxa, eu não vou conseguir. Mas por que eu não vou conseguir? Porque eu me sinto péssimo, porque eu me sinto a pior pessoa da face da Terra, porque todas as vezes que eu tentei resolver um problema deu errado. Veja, você está indo contra a verdade. Qual que é a verdade? Deus nos dá capacidades. E essas capacidades, elas só vão ser descobertas quando nós nos deparamos com uma dificuldade, por exemplo. Você percebe? Nós somos filhos de Deus, batizados. Nos tornamos filhos de Deus e nascemos como criaturas de Deus, como capacidades humanas fantásticas. Então, quando eu me coloco abaixo da minha capacidade humana, eu estou faltando com a humildade, mesmo que tenha uma aparência de humildade, mas não é. Eu estou faltando com a verdade. Eu tenho capacidades humanas, só que eu preciso desenvolvê-las. Eu não posso me deixar abater na dificuldade. Você percebe? A forma como eu olho, é a forma eu escolho olhar a partir dos meus complexos. Eu escolho olhar para o problema como um problema uma situação que eu não vou ter como resolver. Percebe? Estou faltando com a humildade. Mas a partir do momento que eu olho aquele problema como algo que vai fazer com que eu desenvolva capacidades que eu nem sei que eu tenho ainda, eu já começo a andar na humildade. Veja, quem vai me mostrar que eu sou capaz de resolver esse problema é a graça, é a luz do alto. Você compreende? Então eu vou ter que fazer esforço. Então, o que eu fiz? Depois que terminou a faculdade, eu via que tinha um monte de situações que eu precisava resolver no meu consultório. E eu não podia ficar nessa situação cômoda de, eu não vou conseguir fazer canal porque é muito difícil. Então, eu comecei a estudar. Eu comecei a fazer outros cursos, me matriculei num monte de cursos, aprendi um monte de técnicas novas, um monte de conceitos novos, até que eu fui estudando e me tornei especialista em canal. Veja, exigiu esforço humano, mas foi necessário a ação da graça de Deus para que esse esforço humano fosse constante, para que eu não desistisse no meio do caminho, no meio das dificuldades, porque você vai encontrando dificuldades e você vai encontrando limites. Então, como é que eu consegui superar as dificuldades e os limites? Com a graça de Deus. Então, é muito boa pergunta e é importante que vocês façam perguntas assim, gente, porque ajuda a gente a explicar melhor. Então, todas as virtudes humanas que nós já estudamos ao longo desse resumo que nós estamos fazendo, todas elas, exigem esforço humano e ação da graça de Deus. Todas. As virtudes teologais também vão exigir da gente esforço humano. Porque como é que eu vou, por exemplo, nós estamos estudando a virtude teologal da fé. É uma capacidade sobrenatural que Deus me deu. Eu não nasci com fé. Você percebe? Eu nasci com a capacidade humana de ser humilde. Eu nasci com a capacidade humana de ser forte, fortaleza. Eu nasci com a capacidade humana de temperança. Eu consigo me controlar com a minha razão e com a minha vontade. Agora, isso tudo também exige esforço. Agora, eu não nasci com a capacidade de acreditar em Deus e acreditar em tudo aquilo que Deus revela para a gente, através da sua palavra e através da igreja. Tudo que ele ensinou e tudo que ele é. Eu não nasci com essa capacidade de acreditar na palavra de Deus, de acreditar que aquilo que a igreja ensina vem de Deus e eu devo obedecer. Isso não nasceu comigo, isso foi me dado por Cristo no meu batismo. Essa virtude de acreditar na igreja, de acreditar em tudo que a igreja ensina e de tudo que a igreja é,
porque ela foi instituída por Cristo. Não vem de mim, vem de Cristo. Quando eu fui batizado, Deus me deu essa capacidade. Por isso que o batismo é um novo nascimento. Eu nasci de novo. Porque Deus me dá capacidades que até então eu não tinha. Agora, a partir do momento que Deus me dá essa capacidade de fé, esperança e amor, é dado por Deus e Ele continua dando. A partir do momento que Ele me deu isso, eu vou precisar do esforço humano para desenvolver isso na minha vida. Então, se eu não rezar, esta fé que me foi dada como semente não vai se desenvolver. Se eu não estudar o catecismo da Igreja Católica, esta fé que me foi dada como semente no meu batismo não vai se desenvolver. Ou vai se desenvolver de forma muito pobre. Então eu preciso estudar, eu preciso rezar, eu preciso comungar o corpo, o sangue de Jesus Cristo na Eucaristia. Eu preciso me confessar. Porque são ações do Espírito Santo que vão fazendo com que esta fé que eu recebi de Deus, né, pelos méritos de Cristo, se desenvolva. Se você pega uma semente e joga numa terra boa e dá água para essa semente, e permite que essa semente fique sob um bom solo e um bom sol, essa semente vai crescer. A semente não veio do solo, a semente foi colocada no solo. Então, se o solo for pobre, essa semente não vai se desenvolver de forma adequada. Então, veja, todas as virtudes humanas e as teologais, elas exigem, de alguma forma, esforço humano. Mas também exigem a ação da graça que santifica. Esse poder que vem de Deus em nosso favor, que nós também recebemos no nosso batismo. Você compreende? No nosso batismo, quando somos batizados, espera só um pouquinho. Quando nós fomos batizados, ou somos batizados na igreja, nós recebemos a filiação divina, nos tornamos realmente filhos de Deus. E como filhos de Deus, recebemos de Deus capacidades que vão além da nossa natureza. Por exemplo, fé, esperança e caridade. São capacidades divinas que Deus nos dá. São potências divinas que Deus nos dá. Pelos méritos de Cristo. Nós recebemos o perdão do pecado original e o perdão dos pecados pessoais. Nós recebemos os dons de santificação, aqueles 7 dons que nós já estudamos. Então, recebemos as 3 virtudes teologais, os 7 dons de santificação, recebemos a graça santificante, recebemos a presença da Trindade em nós. Então, é uma realidade completamente diferente. Nós nascemos de novo. Agora, este nascimento, que é sobrenatural, exige da gente a aceitação e o desenvolvimento. Somos nós também responsáveis por aceitar isso que Deus está dando, porque se a gente falar não quero, Deus respeita. Isso fica em nós como semente. Mas a partir do momento que você fala, eu quero, eu aceito, eu preciso disso na minha vida, Deus permite que isso vá desenvolvendo também com o meu esforço humano. Eu acho que deu para entender, né? Então é bonito a gente compreender essa realidade. A fé é uma virtude teologal maravilhosa. A humildade é uma virtude humana maravilhosa. Entende? A fé é uma virtude teologal maravilhosa. Sem a virtude humana da humildade desenvolvida na nossa vida, através do nosso esforço e através da graça de Deus, eu não desenvolvo a virtude teologal da fé. Por isso que nós trabalhamos bastante o estudo sobre a virtude humana da humildade. Entendeu? Entenderam, gente? Então, essa pergunta foi muito boa, agradeço a Deus e agradeço a sua pergunta, Carcará, muito boa. E peço que vocês todos que participam do programa façam perguntas, como o Carcará fez. Tire dúvidas. Não precisa ter medo de apresentar as dúvidas. As dúvidas não são sinais de inferioridade pessoal ou sinais de incapacidade pessoal.
As dúvidas, elas fazem parte da nossa história. Nós precisamos, quando nós estamos entendendo alguma coisa, e é bonito porque o entendimento é uma capacidade da alma. Nunca se esqueça, gente. Nós somos corpo e alma espiritual. Como a vida não ensina isso para a gente fica perdido nessas histórias. A nossa inteligência é uma capacidade da alma, não do corpo. A partir do momento que a nossa alma capta um conceito, ela vai captar o conceito por inteiro, ela não vai captar o conceito pela metade. Então, enquanto nós não conseguimos entender o que a nossa alma não consegue entender o conceito, a gente fica tateando. Por isso a dúvida é importante. Se você tem dúvida, é porque a sua alma ainda não conseguiu captar o conceito de forma adequada. Então, tem que tirar a dúvida. A partir do momento em que a sua alma entendeu o conceito, você entendeu o conceito inteiro. Você não entende o conceito pela metade. Isso é muito bonito. Isso é um sinal de que a nossa alma, ela é imortal. Então, a partir do momento que a nossa alma captou aquele conceito que não estava entendendo, a alma passa a agir no nosso corpo. O nosso cérebro passa a funcionar de acordo com aquilo que a alma captou sobre um conceito. Então, a alma vai instigar o nosso cérebro a funcionar a partir daquele conceito. Mas quem captou o conceito foi a alma, não foi o cérebro. O cérebro ele vai responder ao entendimento que a alma teve sobre um determinado conceito. Isso é muito bonito. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso, porque a gente acha que é o nosso cérebro que compreende as coisas. Não, o que compreende as coisas é a nossa alma. O que compreende os conceitos das coisas são a nossa alma. É a nossa alma. E a partir do momento em que a nossa alma compreendeu o conceito de algo, que ela até então não conhecia, ela vai instigar o nosso cérebro a funcionar daquela forma, a reagir daquela forma. Entende? Aí o cérebro vai trabalhar aquele conceito que a alma enviou para ele, digamos assim, de um jeito muito simples, muito simplório, mas só para a gente compreender. Então, isso é importante, e é um sinal, por exemplo, a nossa alma, quando ela capta um conceito universal, se eu chegar para você e falar, o que é uma caneta? Você tem um conceito de caneta. Você tem vários tipos de caneta. Você tem caneta de plástico, você tem caneta preta, você tem caneta vermelha, você tem caneta azul, você tem caneta que é escura, você tem caneta que é de outra forma, você tem caneta que marca texto. Quer dizer, você tem um monte de tipos de caneta. Mas quando você fala o que é uma caneta, a sua alma já captou o conceito de caneta. Aqueles pontos que fazem com que uma caneta seja uma caneta. Então, quais são os pontos básicos que fazem que uma caneta seja uma caneta? Que seja um tubo, essa matéria que forma esse tubo tanto faz por fora, e por dentro tenha tinta. E essa tinta sai por uma ponta que não permite que haja uma mancha. Então, você consegue escrever. Então, o conceito básico de uma caneta é um tubo com tinta dentro e essa tinta sai a partir de uma ponta. E essa ponta impede que a tinta forme uma mancha. A tinta pode ser usada para escrever, para pintar, para desenhar, porque a ponta da caneta impede que a caneta perca a tinta de forma grande, né? Então, você já sabe o conceito básico de caneta. Essa capacidade de compreender o conceito básico de alguma coisa é da alma. Então, nunca mais esse conceito vai se perder, porque este conceito ele não está só gravado na nossa inteligência, ele está gravado na nossa alma. Por isso que é importante não pecar. Por isso que é importante conhecer e entender o conceito das coisas e viver de acordo. Você percebe? Então, a aula não pode ser tão aprofundada assim, mas devagarzinho a gente vai chegando nesses conceitos mais profundos, devagarzinho a gente vai mergulhando nessas ideias que nós não estamos acostumados,
que a sociedade não nos permitiu nos acostumar com essas ideias mais profundas, né? Mais filosóficas. E isso é importante a gente aprender e desenvolver humildemente. Não para mostrar para os outros que a gente sabe mais que os outros, mas para que a gente possa cada vez mais desenvolver na vida da gente uma gratidão a Deus, porque Deus me deu capacidades que são fantásticas, humanas e sobrenaturais. Você compreende? Deus me deu essa capacidade. Na medida em que a gente vai desenvolvendo todas as capacidades, nós vamos aprendendo a adorar a Deus, a ser grato com Deus. Por isso que é importante estudar. Não para mostrar para os outros, não por complexo de inferioridade. Ah, eu fui mal na minha vida profissional, então eu vou virar religioso, eu vou estudar religião. Não, estudar religião não é uma compensação de fracassos. Estudar religião, como nós estamos estudando, o Catecismo da Igreja Católica, a Palavra de Deus, a tradição oral, que são os 3 pilares da Igreja Católica, na medida em que a gente vai aprendendo essas realidades, a nossa alma e a nossa inteligência, que vem da alma, e o nosso corpo vai se voltando para Deus, vai descobrindo Deus, vai aprendendo a adorar esse Deus, a dar glórias a Deus, a ser grato a Deus, porque eu consigo conceber conceitos naturais e sobrenaturais. Que coisa maravilhosa! Então Deus me equipou com capacidades fantásticas. Eu preciso aprender a ter ação de graças, a ser grato a Deus por tudo. Por isso que é bonito estudar. Não é para humilhar ninguém, não é para ofender ninguém, não é para diminuir ninguém, assim como São Paulo acabou fazendo, assim como Saulo fez. Ele era um profundo estudioso da palavra e das regras dos judeus, da palavra da época, né? do Pentateuco, do Antigo Testamento. Ele era profundo conhecedor, ele falava grego, ele falava hebraico, ele entendia latim. Então, esse homem era um homem de muita cultura. Ele tinha uma cultura religiosa e filosófica da época e humana absurdas. Mas ele usava isso como uma fonte de orgulho pessoal. Ele não era capaz de enxergar que todas essas capacidades que ele tinha, humanamente falando e sobrenaturalmente falando, vinham de Deus. A nossa capacidade de ser humilde, apesar de ser humana, ela vem de Deus. A nossa capacidade de compreender as coisas e agir a partir dessa compreensão vem de Deus, em nosso favor. Então, ele não enxergava tão profundamente isso. Ele se colocou como sendo a luz das nações, assim como os fariseus, dos quais Saulo fazia parte. Ele era um fariseu. Então, os fariseus eram homens orgulhosíssimos de si mesmos, do conhecimento que eles tinham, porque eles achavam que eles eram melhores que os outros por causa dos conhecimentos. Veja, olha como faz falta a humildade. Olha como faz falta compreender a verdade, quem somos. Então, essa realidade de conhecimento tem que ser muito mais desenvolvida em nós de uma maneira muito mais humilde. Aprender as coisas de Deus não é para mostrar para os outros. Aprender as coisas de Deus é fazer com que a gente possa amar a Deus, acima de tudo, e ajudar o próximo. Ajudar o próximo a dar passos. Quantas vezes nós não damos passos porque nós estamos travados nos nossos medos, nos nossos complexos, nas nossas ignorâncias? Quantas pessoas não são capazes de dar passos na vida porque não confiam na providência de Deus, no amor de Deus, na presença de Deus, na constância de Deus, no perdão de Deus, na misericórdia de Deus? Então, não é um conhecimento que fica fechado em nós mesmos. É um conhecimento que nós precisamos ter para partilhar. E nessa partilha, ajudar os outros a irem para o céu. Você compreende? Então, isso é muito bonito, isso é muito legal, isso é muito bacana.
E eu agradeço demais a Deus por nos permitir, né? Nos permitir esse aprendizado, esse kairós, esse tempo de graça, de descoberta de quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma descoberta humana e uma descoberta sobrenatural. Eu vou entendendo humanamente quem é Deus e vou entendendo sobrenaturalmente quem é Deus. E eu só posso ter essa capacidade porque assim Deus me deu e assim Deus se revela. Porque se Deus não quisesse se revelar, nós nunca saberíamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso vem da virtude da fé. Um hindu, um budista, um adorador de Shiva, um adorador de outros deuses, nunca vai conseguir compreender esta revelação que o verdadeiro Deus faz sobre si mesmo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é revelação. O Deus, no seu infinito poder e no seu infinito amor, revelou que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu acredito nessa revelação porque eu permito que a virtude da fé que eu recebi no meu batismo haja em mim. Se eu não permitir que a virtude da fé que eu recebi no meu batismo pelos méritos de Cristo haja em mim, eu nunca vou aceitar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? Vamos fazer uma pequena pausa e a gente vai continuar daqui a pouquinho. Vamos continuar? Vamos lá, vamos continuar. Eu acho que eu acho bacana esse tipo de pergunta, porque a gente pode... A virtude teologal da fé, ela revela para a gente conceitos e verdades. Conceitos e verdades. A religião católica, a religião cristã, ela é a única religião. O que significa a palavra religião? A palavra religião significa religar. 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 Por que religar? Porque a partir do pecado original, a humanidade se desligou de Deus. Escolheu obedecer ao demônio a partir do pecado e se separou de Deus. Essa separação para a humanidade é terrível, é a morte, porque a humanidade depende de Deus para tudo. Então, a humanidade passou a viver uma realidade para a qual ela não foi criada, o pecado. O pecado vem para destruir a humanidade. O pecado foi estabelecido no mundo pelo demônio para destruir a humanidade. O demônio odeia a Deus. Percebe? Odeia a Deus. Só que, apesar de ser por ser uma criatura, foi criado por Deus, e na sua liberdade ele optou por se afastar daquilo que Deus queria para ele. Ele achou que ele poderia, ó, o orgulho, ele achou que ele poderia ter atividades diferentes daquelas para aquelas das quais Deus o criou. No seu orgulho luciferino, esse orgulho brutal, ele achou que ele saberia mais do que Deus, que ele poderia saber viver melhor do que Deus queria para ele. Ele poderia fazer opções para si mesmo muito melhores do que as opções que Deus estava dando para ele. É um orgulho. Foi Deus quem criou os anjos. E justamente por Deus ter criado os anjos, Deus sabe o que é melhor para os anjos. Então Deus está falando, olha, faça isso e faça aquilo, que você vai ser feliz e você vai ser realizado. Na medida em que você começar a fazer essas coisas, a viver essas realidades, você vai ser cada vez mais feliz, cada vez mais realizado, cada vez mais pleno. Mas o demônio achou que aquilo que Deus propunha para ele era muito pouco, porque ele se achava melhor até mesmo do que os outros anjos, Lúcifer, o anjo da luz. Então ele olhou para si e, ao invés de perceber em si todas as
todos os bens que Deus deu para ele, toda a inteligência que Deus deu para ele, todas as capacidades angélicas que Deus deu para ele, toda a beleza que Deus deu para ele, Lúcifer olhou para isso tudo como se fosse algo próprio dele. Mas isso é, gente, isso é, por incrível que pareça, isso é de uma... Eu não gosto de usar esse termo porque é muito chocoso, mas isso é burrice total. A inteligência do anjo, a inteligência angélica, ela é muito mais poderosa do que a inteligência humana. A inteligência humana, a inteligência angélica, ela compreende as coisas de imediato. Então, veja, o orgulho, quando sobe, ele cega a gente. A gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar a realidade de quem somos e a realidade das coisas. A gente acha que consegue enxergar só pela nossa capacidade humana ou pela capacidade angélica de compreensão das coisas, que é muito maior do que a capacidade humana de compreensão das coisas. Então, Lúcifer, ele se coloca numa posição que é absolutamente ridícula. Uma criatura feita por Deus, angélica, que é puro espírito, com capacidades de inteligência e de vontade como nós, e essas capacidades extremamente desenvolvidas por ser puro espírito, diferente de nós que somos corpo e alma, alma espiritual. O anjo é puro espírito. Então, a capacidade de inteligência e de vontade são muito mais agudas nos seres angélicos do que nos seres humanos. E mesmo assim, Lúcifer fica cego pelo orgulho. Então, vejam, gostei demais da pergunta do Carcará. O orgulho é terrível. O orgulho é terrível. Ele cega a nossa capacidade de compreensão de nós mesmos, do que está ao nosso redor e de quem é Deus. Veja, atrapalha profundamente a ação da virtude da fé. Então, Lúcifer, ao olhar para si, ele ficou... Isso é um grande mistério. Começa aqui a gente entender o mistério da iniquidade. Lúcifer olha para si e não percebe mais em si, na sua beleza, na sua inteligência, na sua vontade, na sua força, no seu brilhantismo de criatura feita por Deus de uma forma magnífica, não consegue mais enxergar a mão de Deus e se revolta contra Deus. Veja, se você for analisar isso só racionalmente, a gente não consegue compreender uma situação dessa, porque vai muito além da nossa compreensão. Uma criatura tão bela, tão linda, tão plena, que deveria ser a criatura que se colocasse diante de Deus em profunda adoração por reconhecer tudo que Deus fez em favor dele, se rebela contra Deus. Mas aí você percebe algo desse grande mistério da iniquidade a partir do conceito de humildade e de orgulho. Entende? Como isso é importante, como essas realidades que nós estamos estudando sobre virtude de fé e virtude humana são sérias. Lúcifer deveria ser, assim como os grandes arcanjos e anjos da hierarquia celeste, deveria se colocar diante de Deus em profunda adoração e gratidão por perceber tudo que Deus fez em favor dele. Mas algo em Lúcifer não aceitou. Ele não quis. Eu não vou te obedecer. Eu fui criado de forma muito mais fantástica para obedecer isso que você está me mandando. Eu não vou querer cuidar de seres humanos que são inferiores a mim. Percebe? Talvez tenha sido essa a ordem que Deus deu para Lúcifer. Lúcifer foi criado tão brilhantemente, tão maravilhosamente para cuidar da humanidade, para ajudar a cuidar da humanidade. E Lúcifer, diante da sua realidade lindíssima, falou, não, mas eu vou cuidar dessas criaturas que são inferiores a mim, eu fui criado para algo muito maior. Lúcifer não foi capaz de enxergar que naquela vontade, naquela ordem que Deus deu para ele, Lúcifer, se transformaria cada vez mais num anjo de luz,
Ele, Lúcifer, se transformaria cada vez mais num conhecimento profundíssimo dele mesmo e de Deus. Ele não foi capaz de perceber aquilo que a virtude da fé revela para a gente, porque ele não permitiu, pelo orgulho, a obedecer a Deus. Quantas e quantas vezes Deus faz para a gente, Deus dá ordens para a gente, para que a gente realize e a gente se rebela contra Deus. Porque a gente acha que a gente é muito melhor do que aquilo que Deus está propondo para a nossa existência. Duro isso, né, gente? Virtude da fé, ela é uma virtude que, conforme a gente vai estudando, assim como nós estudamos bastante a virtude da humildade, vai abrindo um monte de entendimento de coisas erradas que fizemos na vida. Mas a virtude da fé também nos garante que Deus é a misericórdia, que Deus é Pai, que Deus me acompanha, que Deus quer me perdoar e me purificar. A revelação dos nossos erros, que é fruto da ação do Espírito Santo, não é para nos humilhar, é para que a gente seja purificado. Então, quantas e quantas vezes nós percebemos na vida da gente uma missão que Deus nos dá e a gente fala, não vou fazer, ou porque eu me sinto muito aquém dessa missão, é muito grande o que eu tenho que fazer, o que Deus está me mandando fazer. Ou então, não, é muito pequeno o que Deus está me mandando fazer. As duas são realidades de orgulho. Tanto quando eu me coloco, não, é muito grande o que eu tenho que fazer. Ou então quando eu me coloco, não, é muito pequeno o que eu tenho que fazer. Os dois são orgulhos. Percebe? Os dois, este orgulho está indo contra a virtude da fé. Então essa realidade a gente precisa aprender a enxergar. Vamos supor, você está formado numa área legal aí. Sei lá, você está formado em... Você se formou em administração, você fez uma bela faculdade de administração, depois que acabou a faculdade de administração, você fez um mestrado em finanças. E aí depois que terminou o mestrado em finanças, você foi fazer um estágio numa faculdade lá dos Estados Unidos. E aí você conseguiu se aprofundar muito nessa área de finanças, nessa área E você aprendeu muito, humanamente falando, nesta área de economia, de finanças, de trabalho. Você começa a trabalhar num banco, um cargo maravilhoso, um cargo de chefia, de comando, e de repente você está lá no alto. E aí você começa a se sentir o cara. Eu sei tudo sobre finanças, eu faço o banco ganhar milhões, eu sei tudo sobre como ganhar, eu sei tudo como investir, eu posso investir no Brasil, eu posso investir dinheiro nos Estados Unidos, em Tóquio, na Europa, na Ásia, na China, no Japão, eu sou o cara. Falo 3, 4 idiomas, e eu estou vivendo assim nas nuvens. Porque eu estou cada vez mais rico, ganhando um salário fantástico, até que, de repente, o seu filho ou sua filha fogem de casa. O seu filho ou sua filha se torna um estranho para você. O seu filho ou sua filha passam a consumir drogas e a beber. E aí? E aí chega o chefe, o seu chefe, aquele cara que te colocou lá em cima, aquele cara que fala para você em todas as reuniões que você é o cara, que você é fantástico, que você é o suprassumo do bagaço do resumo. E você acreditou nisso. E aí esse cara, o seu chefe, chega para você e fala, olha, meu querido amigo, ele não quer saber se o seu filho está na droga, bebendo, se a sua filha caiu na prostituição, não quer saber de nada. Ele vai chegar para você e falar assim, ó, é o seguinte, ou você vai ser transferido para os Estados Unidos, ou eu vou te mandar embora. E aí?
Como é que fica? Percebe? Como é que fica? Aí você percebe que você construiu o mundo na areia. Porque tudo que você conquistou humanamente, que você achava que foi tudo humano, sem a providência de Deus, você usou mal. As conquistas, você, ao invés de fazer com que essas conquistas profissionais e humanas refletissem o amor de Deus e refletissem para o bem comum, você entesourou tudo para você. Veja, falta da fé. Até uma hora que você vai bater a cabeça na parede, a cara na parede. E aí o cara chega para você, o seu chefe, e fala, olha, você vai ter que ir para os Estados Unidos, vai ter que morar lá. E a sua família, como é que fica? E os seus filhos, como é que ficam? Eles não estão mais com você. Você não pode pegar e levar para os Estados Unidos, porque eles estão revoltados com você, porque você não era presente, você não era um pai amoroso, você não era um pai atento, você não era um pai presente, você não era um pai... Você só dava dinheiro. Dinheiro e indiferença. Veja, a falta da fé, ela é brutal. E aí o cara fala assim, puxa, mas eu tenho que cuidar do meu filho, porque o meu filho, problema seu. Você não vai? Então, a partir de hoje, você não faz parte mais da equipe. Então, aquele homem super bem sucedido, super bem fantástico, super não sei o quê, que era o conquistador de tudo e de todos, era o Superman da equipe, de repente, não tem mais nada. Não tem mais um emprego, não tem mais a família, a esposa já deixou faz tempo. Quando ele se vê, ele está sozinho no mundo, com um monte de dinheiro, talvez, mas sem mais nada. E agora? Veja, ele subiu, pá, caiu de uma vez. E a culpa é de quem? O que esse homem vai falar? Por que Deus me abandonou? Não é assim? Veja, o que a falta da virtude da fé faz com o ser humano. O ser humano escolheu, o cidadão escolheu viver para si, dar as costas para Deus, dar as costas para tudo aquilo que Deus ensina, dar as costas para a vida que Deus pede que a gente viva, da forma como Ele quer que a gente viva, e a gente fala, não, eu escolho o melhor caminho, eu sei escolher o melhor caminho, eu tenho muito mais capacidade para mim de escolher o meu melhor caminho de vida do que Deus quer para mim. Você percebe? Você compreende? Veja, aparentemente, quando nós fazemos escolhas, quando nós tomamos decisões, nós deveríamos tomar as decisões de acordo com a vontade de Deus. Deus te deu capacidade para ser um grande matemático, um grande economista, talvez não para trabalhar nesse banco onde você cresceu e se transformou num bicho, num monstro, num cara orgulhoso, num cara prepotente, um cara indiferente com o sofrimento dos outros. Deus te deu capacidade de compreensão, de economia, de finanças, para você trabalhar em outro lugar, mas você escolheu trabalhar no banco. Você não fez um discernimento adequado, você optou pelo sucesso pessoal, tão somente. Você não optou pela vontade de Deus. O demônio fez a mesma coisa. Você compreende? A falta da virtude da fé, ela é brutal. A gente não enxerga isso. A gente não percebe que a fé é uma base de humanidade. É uma base de felicidade. Talvez Deus te deu uma capacidade fantástica, mas não era para você trabalhar nesse super banco em que você ganhou milhões para o banco e destruiu a sua família. Talvez Deus quisesse que a sua capacidade de compreensão de economia fosse para ajudar a sua cidade. Talvez você deveria ser um prefeito, talvez você deveria ser um governador, talvez você devesse ser até um presidente, ou talvez você devesse ajudar a sua paróquia, que está numa situação terrível. Mas não. Eu sou o cara. Sabe? A gente não enxerga, sem a virtude da fé,
o quão fraco nós somos, o quão frágil nós somos, o quanto é fácil ser manipulado pelo demônio e pelas paixões. Então, esse cara, enquanto ele estava lá no ápice, se você chegasse e falasse de Cristo para ele, e do bem comum, e do sofrimento do filho dele, e do sofrimento das pessoas da paróquia, onde ele foi batizado, ele simplesmente olhava para você como se você não existisse. O que você está falando? Que bobagem é essa que você está falando? Isso não existe. Isso tudo é mito, isso é bobagem. O importante é ganhar dinheiro. O importante é ter segurança na vida. E essa segurança eu vou conquistar com a minha capacidade. Eu estudei. Eu fiz USP. Eu fiz GV. Eu fui estudar em Harvard. E depois eu fiz mestrado lá na Inglaterra. Como é que eu posso, sabe? Você pensa que você está lidando com quem? Eu faço o que eu quero. Eu escolho os meus caminhos, porque eu sei quais são os caminhos melhores. Eu sei que o melhor caminho para mim é trabalhar nesse super banco que tem agências no mundo inteiro e eu vou ganhar milhões e milhões e milhões e vou ser feliz. Mas não é isso que Cristo quer para você. Não é isso que Deus quer para você. Percebe, gente? A virtude da fé, ela é uma realidade que vai muito além do que nós pensamos. A virtude da fé, ela é uma capacidade sobrenatural que ilumina as minhas decisões, que ilumina quem eu sou. Quando o ser humano, esse grande administrador que foi mandado embora agora da empresa, que chega em casa agora, não tem família, não tem os filhos, a mulher já foi, o emprego ele já não tem mais, ele tem o que agora? Mágoa, raiva, lembranças, tristezas, incompreensão. Se você falar para esse cara hoje de Deus, ele vai falar, não, Deus é o culpado de tudo. Deus me abandonou. É culpa de Deus que os meus filhos se caíram na droga. É culpa de Deus que eu perdi o trabalho. Percebe? A falta de fé, ela não é só uma ausência de um conceito. A falta de fé é um problema seríssimo. Porque você não tem a menor noção da blasfêmia que você está falando. Deus não é culpado das coisas. Deus é puro amor. Deus é pura providência. Deus é perdão, Deus é acolhimento, Deus é fortaleza. Todas as virtudes humanas que nós temos, que são humanas, mas são limitadas, mesmo que você as desenvolva da melhor forma possível, elas sempre serão limitadas. Mas veja, essas capacidades humanas que são limitadas em nós, em Deus elas são perfeitas e eternas. Então, a nossa sabedoria humana, ela pode ser desenvolvida, mas a sabedoria que vem de Deus sempre será infinitamente superior de qualquer sabedoria humana que nós possamos ter desenvolvido ao longo do tempo. Quantas pessoas tomam decisões baseadas só na sua sabedoria humana? Não, mas eu estudei, eu tenho 40 anos de estudo, de trabalho, de experiência humana. Gente, o que é isso perto da sabedoria infinita de Deus? É nada. E nós escolhemos, tomamos muitas decisões só baseados na nossa sabedoria humana. E o que é a nossa sabedoria humana perto da sabedoria humana de Deus? É nada. Só que nós não permitimos que a virtude da fé me revelasse que a sabedoria humana de Deus é eterna, é perfeita, extremamente amorosa, infinitamente amorosa. Então, tudo aquilo que Deus nos manda fazer, nos manda escolher, todos os caminhos que Deus me revela que eu devo seguir, eu deveria seguir, mesmo que aparentemente eu ache, não, mas esse caminho que Deus está mostrando é muito pequeno para mim. Ou ao contrário, não, esse caminho que Deus está me mostrando é muito grande para mim. Quando Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo de Israel das mãos do faraó,
Moisés era um homem muito bem formado, porque ele foi formado pelo faraó, apesar de ser judeu. Moisés era um grande homem falando, humanamente falando, né? Moisés era um cara que tinha toda uma formação primorosa dos egípcios, porque Moisés foi formado pelo faraó do Egito. Assim como o próprio filho legítimo do faraó, Moisés também foi formado, igualzinho. Então Moisés tinha conhecimentos táticos, históricos, filosóficos, administrativos de um rei. E quando Deus falou para ele, olha, Moisés, tira meu povo de Israel das mãos do faraó. O que Moisés falou? Eu não vou, Senhor, eu não tenho força para isso. Apesar de todo o conhecimento de Moisés, quando Deus mostrou para Moisés qual que era a missão dele, Moisés se amedrontou. Porque ele não estava acostumado a depender de Deus. Ele não estava acostumado a ser fortalecido por Deus. Ele não estava acostumado a ser iluminado por Deus. Ele estava acostumado a ser fortalecido pelas suas capacidades que ele achava que era só dele. Veja, como é interessante isso, né? Quantas e quantas vezes Deus oferece para a gente uma missão, ou na igreja, ou uma missão para o bem comum, uma missão, seja qual for a missão que Deus está te apresentando, e todos nós temos uma missão. E quando você olha para isso, você fala, não, eu não sou capaz, e não vou. Sabe, a sensação de não ser capaz, ela não está completamente equivocada. Só que você está esquecendo daquilo que a virtude da fé te dá. Você, quando Deus te apresenta uma missão, Ele não está contando só com a sua força e com a sua capacidade. Ele vai ser sua força e Ele vai ser a sua capacidade. Ele vai te capacitar para aquilo. E ao contrário, quando você olha para uma missão que Deus está te dando e você julga que essa missão é muito pequena para você, você fala, não, isso não é para mim, não. Isso aí é para as pessoas mais humildes. Você tem que lavar um banheiro, você tem que lavar uma cozinha. Isso não é para mim. Eu estudei em Harvard, eu vou ficar lavando banheiro? Mas Deus está te pedindo para fazer isso. Não, isso não é para mim. Não, é para você. Se Deus está pedindo para você fazer isso, é para você. Só que você não está permitindo que a virtude da fé te mostre que a hora que você estiver lavando o banheiro, você vai começar a compreender o sofrimento de pessoas que têm que passar a vida lavando o banheiro público. Aqui, esses dias aqui me deu um trabalho imenso, porque o sistema de esgoto da rua entupiu completamente. E começou a entrar esgoto na minha casa. É chover e começou a entrar esgoto. Imagina. Eu fiquei desesperado. Falei, mas meu Deus do céu, chamei pedreiro. Falei, mas a nossa casa não tem nada entupido. As salas aqui onde trabalho e tudo mais, começou a vazar esgoto, subir esgoto de ralo, subir esgoto de privado. Eu falei, meu Deus, de onde que vem isso? E fiquei completamente desesperado. E chamei pedreiro e não encontra vazamento, não encontra entupimento dentro de casa. Aí eu fui nos vizinhos, porque eu falei, deve ser alguma coisa que está vindo porque é tudo vizinho de casa, assim, as casas são grandes e tal. Aí fui nos vizinhos, não é. Olharam. Aí eu telefonei para a Sabesp. Falei, Sabesp, ó, tem alguma coisa acontecendo aqui. Aí veio um rapaz da Sabesp, ele abriu o bueiro da esquina da frente, lá da frente da minha casa, e eles chamam isso de ponto seco. Esse bueiro de esgoto, ele deve estar seco. É a partir desse ponto seco que o esgoto, quando começa a cair, é distribuído para os outros pontos que são molhados. Quando ele abriu esse ponto seco, ele viu que estava tudo cheio de esgoto. Então, havia um impedimento, havia um entupimento. Eles conseguiram descobrir esse entupimento e desentupir. Desse ponto seco, o esgoto foi para o ponto molhado, que era na esquina aqui da minha casa. E da esquina da minha casa, esse ponto molhado tinha que ir de esgoto para o outro lado da rua. Faz 3 dias que eles estão tentando desentupir de um lado para o outro e não conseguiram.
E aí agora estão quebrando a rua para poder desentupir, para poder sair o esgoto e o esgoto voltar a correr. O trabalho desses homens é um trabalho brutal. É um trabalho que vai mexer com esgoto, com contaminação, com sujeira. Mas se eles não fizerem isso, a minha casa estava enchendo de esgoto. Então, se eu nunca lavei um banheiro, se eu nunca lavei uma louça, se eu nunca lavei as coisas do meu consultório, se eu sempre me coloquei como sendo o cara, eu nunca vou dar valor para uma situação dessa. Eu nunca vou dar valor para uma senhora que trabalha, uma mulher que trabalha em casa, a sua esposa, a sua mãe, a sua empregada, a sua faxineira, que vem trabalhar com uma tremenda dor nas costas. Eu não sei se você já lavou casa, limpou casa, depois de seus 40, 50, 60 anos de idade. Dói o corpo? Percebe? Então, veja, quantas e quantas vezes Deus manda você fazer, faça isso. Você fala, não faço, porque não está ao meu nível. Eu não vou lavar roupa, eu não vou lavar louça, eu não vou cozinhar, eu não vou limpar banheiro. Eu me formei na USP, eu me formei na UERJ, eu me formei na Federal lá da Bahia, Percebe? Só que quando você está obedecendo a Deus, mesmo em algo que parece ser inferior à sua capacidade, Deus se revela para você. Porque você aceitou a vontade de Deus. E quando você aceita a vontade de Deus, você começa a compreender quem é Deus. Porque Deus vai se revelando aos humildes. Deus vai se revelando àqueles que se colocam como dependentes de Deus, àqueles que são pobres, os pobres de Javé. Não houve nesse mundo uma mulher mais perfeita do que a Virgem Maria. Não houve. E não haverá. Não haverá criatura humana e angélica mais perfeita do que a Virgem Maria. E ela teve uma vida absurdamente sofrida e humilde. Por isso que a igreja ama a Virgem Maria e adora a Jesus Cristo. Por isso que a igreja olha para a Virgem Maria, porque ela nos foi dada como mãe pelo próprio Cristo na cruz. Mas a Virgem Maria, por mais perfeita humanamente que ela fosse, ela sempre foi obediente a Deus, porque ela sabe quem é Deus. Ela sabe que quando Deus permite que a gente passe por grandes dificuldades, coisas boas estão reservadas para nós. Porque são nas grandes dificuldades que nós descobrimos quem somos, como estamos e o quanto Deus ama a cada um de nós, protege a cada um de nós e trabalha em nós nessas realidades todas da vida. A virtude da fé é uma virtude essencial para a vida, neste mundo e para a vida na eternidade. Tá bom? Valeu. Então tá, gente. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.